Depois de passar 6 anos em Bangu, trancado lá, sem ainda pena definitiva, embora a, condenado a mais de 400 anos em inúmeros processos dentro da Lava Jato, o ex-governador Sérgio Cabral foi posto em liberdade vigiada, ou seja, com a tornozeleira eletrônica, e já está em Copacabana, usufruindo mais uma vez da sua liberdade, ainda que provisória, ainda que limitada. Sérgio Cabral talvez seja o expoente, a figura máxima, o emblema da Lava Jato, e não apenas a Lava Jato carioca do juiz Marcelo Bretas, mas a Lava Jato nacional, aquela do juiz Sérgio Fernando Moro, que hoje já está pronto, já fez o terno para se tornar senador pelo Paraná. E é curioso ver como essas pessoas trocam de lugar. Deltan Dallagnol, que foi o carrasco de tanta gente na Lava Jato, agora vira deputado federal, um dos principais da mesma Lava Jato, em Brasília. E muitos dos seus desafetos estão aí na margem da política, aguardando a vez de voltar à cena. Cabral não é uma vítima dele, mas pode ser um desses que mais cedo ou mais tarde retornarão à vida pública com toda a pompa e circunstância. E Cabral cobrava por fora por tudo e por nada, era um dos mais gulosos governadores e administradores públicos brasileiros daquela época, da década de 2010, mesmo até um pouco antes. Cabral era ávido, era terrível. Ele mantinha dinheiro até em apartamentos alugados. Ele alugou um apartamento, um escritório em Ipanema, aqui no coração do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, para armazenar o dinheiro que ele cobrava de propina. E nesse apartamento a polícia encontrou 7 milhões de reais em espécie, contando as cédulas, assim, tinha 7 milhões de reais. Era tanto dinheiro que ocupava o espaço todo ali, era um apartamento escritório, era uma coisa de espaço modesto. E ele não disfarçava os sinais de riqueza. Nós nos lembramos bem, inclusive, de umas fotos que a imprensa divulgou, ele no auge da malandragem dele como governador do Rio, em Paris, à frente de uma comitiva de empresários e suas respectivas esposas, num restaurante parisiense fino, com lenço branco na cabeça, e imitando touro, e andando em volta da mesa, dançando em volta da mesa. Em resumo, uma farra, a farra do touro que não estava sentado, o Sérgio Cabral, que é filho de outro Sérgio Cabral. O pai dele era uma figuraça, trabalhei com ele. O pai dele, Sérgio Cabral, é o autor, inclusive, de musical. Ele tem um musical chamado Sassaricando, que é um retrato de uma época, né? E é muito bonito, muito bem interessante, muito bem feito esse negócio. E ele hoje está mal, está com Alzheimer, estágio terminal, o que se serve de consolo, livra-o de saber a quantas o filho anda se metendo, em quantas confusões o filho anda se metendo. E ele volta agora a Copacabana, o Cabral, o filho, com a bola murcha, volta com o pé pisando leve, miudinho, né? Porque a situação dele não é nada agradável, não é companhia recomendável por nenhuma das famílias do bairro, que é um dos bairros de maior número de idosos do Rio de Janeiro. É o bairro com maior porcentagem de habitantes idosos, mais de 23%, ou talvez até 27% dos moradores de Copacabana, entre os quais me incluo, tem mais de 60 anos, entre também os quais eu me incluo. E Cabral, que não chega a tudo isso, acho que não chega ainda, né? Não sei quantos anos tem, mas o fato é que o Cabral já vai se inserir nessa turma, porque também ele já deve estar procurando os hábitos mais calmos e mais sossegados, né? Menos ostentação, menos
menos atenção em cima dele, menos coisas para chamar atenção. E a imprensa noticiou que ele volta à Zona Sul com a liberdade vigiada e volta num esquema de prisão domiciliar, um esquema que tem restrições que devem ser seguidas à risca, embora nós saibamos que no Brasil essa coisa de delação premiada, tornozeleira eletrônica e proteção à testemunha, essas coisas que nós importamos dos Estados Unidos, especialmente nos últimos governos pós-PT, essas coisas não funcionam direito no Brasil porque a proteção à testemunha costuma falhar. A testemunha morre ou desaparece, é uma coisa complicada. E quanto a essas outras tornozeleiras eletrônicas, o cara arrancou a tornozeleira um dia desses, um desses presos aí que tinha alguma tornozeleira arrancou. E a delação premiada nós sabemos aqui que se serviu, a que serviu no período da Lava Jato, serviu só para perseguir o Lula e a reforçar acusações falsas contra ele feitas pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol, e que depois a justiça teve que reconhecer que eram falsas e reconhecer que não poderiam embasar nenhum procedimento jurídico sério, decente, de um país decente, para levar alguém para a cadeia, muito menos um ex-presidente da República, que, por sinal, agora a ironia da história é terrível, por sinal, agora volta pela terceira vez eleito ao mesmo cargo, de onde saiu pela primeira vez com 80% de aprovação popular e se reelegeu, e depois manteve os 70% de aprovação e elegeu Dilma Rousseff, de quem ninguém tinha ouvido falar, pouquíssima gente conhecia. Essa era a força do Lula. Bem, fiz esse breve registro aqui sobre o Sérgio Cabral para dar as boas-vindas a ele aqui às ruas de Copacabana, com muito cuidado e atenção, nada depois das 22 horas. Um grande abraço.